demonstration of Wirecast. Of Wirecast. Of Wirecast. Demonstration of Wirecast. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração. This is a demonstration of Wirecast. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. This is a demonstration of Wirecast. Demonstration of Wirecast. Brilhando a luz da tua glória, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto. Brilhando a luz da tua glória, derrama teu amor e This is a poder. demonstration of Wirecast. Demonstration of Wirecast. Santo, 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 quero te ver. Diga! Santo, 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 This is a demonstration of Wirecast. Só o Senhor! Santo, 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 quero te ver, quero te ver, Diga! quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te Demonstration of Wirecast. Demonstration of Wirecast. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Aleluia! Santo, santo é o Senhor! Glória a Deus. Uou! O salmista diz assim: a ti elevo os meus olhos, Demonstration a of ti Wirecast. que ocupas o teu trono nos céus. Olha para o seu irmão e diz assim: olha para o trono. Ele está sentado no trono. Ele é o Senhor. É Ele que comanda a sua vida. É Ele que comanda a sua vida. Amém? Vamos cantar mais uma vez e dizer para Ele que nós precisamos dEle, que sem Ele nós não somos nada. Como nós precisamos de Ti, Senhor.
This Nós is a precisamos de demonstration of mais. Wirecast. Distante de Ti não dá para viver, Senhor. Uou! Preciso de ti. Declare de todo o coração: Preciso do teu perdão. O Senhor, Preciso de ti. nós precisamos. Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Como a rosa anseia por água, assim tenho sede. Diga. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Bem forte. This is a demonstration of De Wirecast. ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu preciso se esquecer. O que fizeste por mim, como alto é o céu. Tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor. Diante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale, Senhor. Escuta o meu clamor, Oh! mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale, Senhor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nas lutas tentando me afastar de ti. Mas elas não vão. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
Nós precisamos. Vem com teu poder, com teu amor. Vem inundar o nosso ser. Como nós precisamos. Oh, papai. Aleluia. Escute o que eu vou dizer para você. Feche os seus olhos. A gente estava saindo agora há pouco, vindo para cá. E Valentina queria usar um óculos de sol. E aí a gente disse: filha, tá noite. Já é a noite, filha. Ela foi na janela, abriu a janela e disse: não, é de dia. Nós falamos: filha, não, filha, já é a noite. Já é 7:30 da noite. Ela: não, é de dia. E aquela experiência tão simples falou tão forte ao meu coração. Porque nós não sabemos distinguir, nós não sabemos definir, nós não sabemos diferenciar os tempos. Nós andamos por aquilo que nós vemos. Por isso nós agimos muitas vezes como uma criança. E a gente diz: não, Deus, é tempo, Pai, é tempo, Pai. E Ele diz: não, filho, não é tempo ainda. Ou o tempo já passou, filho. Ou o tempo ainda não chegou, filho. Mas nós queremos definir as nossas atitudes por aquilo que nós vemos. Mas o Pai, Ele conhece o tempo e sabe quando à noite. Ele sabe que o sol já se foi e que não é tempo de você fazer. Não ande pela sua vista, não ande por aquilo que você imagina que é certo ou errado, mas ande pelo tempo do Pai. A palavra dele diz que há tempo para todas as coisas. Para toda ocasião certa existe um tempo certo para cada propósito embaixo do céu. Talvez você esteja chateado. Talvez você esteja chateada porque o tempo que você queria que fosse ainda não é. Eu queria dizer uma coisa para você: confie no dono do tempo. Confie no que Ele tem para você. Confie no que Ele preparou para a sua vida. Porque quando for a hora certa, as coisas vão acontecer conforme Deus planejou. A palavra dele diz: precisa dele. Diga para ele que distante não dá para viver. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não sabemos definir o tempo. Nós precisamos de Ti. Nos ensina a entender o tempo. Nos ensina a entender a hora certa, Senhor. Porque os Teus planos são melhores do que os nossos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Diga isso, coloque a mão no seu coração e diga para Ele: eu preciso de Ti, Senhor. Se você precisa dEle, diga isso, aplauda Ele, aplauda Ele. Diga: Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à casa do Pai. Cumprimente essa pessoa do seu lado e diga para ela: o tempo de Deus é o melhor para você.
O tempo dele é o melhor. O tempo dele é o melhor. Amém. Se assente, querido, se assente. Visitantes, sejam bem-vindos. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá quantas vezes, a casa do Pai, fica à vontade. É um prazer receber você aqui conosco, né? Quinta-feira, dia da gente entregar o nosso coração para Ele, da gente ouvir a mensagem que Ele tem para nós. Você crê que Ele tem uma mensagem para você hoje? Amém? Então vamos ouvir o que Ele tem para dizer para nós, né? Paz do Senhor, amém? Sabe que ontem eu comecei a fazer uma coisa que, você sabe aquele lugar que você tem que arrumar, né? Que o Juliano falou esses dias, aquele lugar que você fica protelando o ano inteiro. Na minha casa tem um monte de lugar assim. Mas ontem, na realidade, eu fui dormir na noite anterior pensando que eu ia já levantar, pronta para começar a organizar algumas coisas. Porque eu tinha apenas arrumado. Uma vez eu falei no Ítalo a diferença de arrumar e de organizar. Então, arrumar, você não vê o negócio. É você colocar tudo lá dentro do guarda-roupa e fechar. Organizar é você saber onde estão cada coisa. E eu protelando, comecei ontem, tendo compromisso à tarde, sabia que eu queria fazer em várias outras partes, mas eu fiz naquilo que estava mais mexendo comigo, que eu não conseguia. E você, quando você começa a organizar e a fazer essa arrumação, essa organização, você acaba encontrando coisas que você nem sabia que estava lá dentro. E isso casou muito com um testemunho que eu ouvi esses dias de uma youtuber cristã, e ela dizia que ela teve um sonho. E nesse sonho, ela era criança, e um homem vinha para cima dela. E aí ela deu detalhes no vídeo, né? Ele vinha com sedução para cima dela. E ela acordou assustada. Ela contou para o marido dela e ela falou: eu não sei porque que eu sonhei isso, mas eu estou triste. Eu estou angustiada. Passou um tempo, o Espírito Santo trouxe a lembrança dela. Um dia que ela era uma menina, ela lembrava até a cor do vestido. Ela devia ter uns 9 anos. E ela lembra de um abuso que ela sofreu, uma tentativa, um assédio de um homem bem mais velho. E ela lembrou, e o Espírito Santo fez ela lembrar de tudo o que aconteceu. E ela chorava contando isso. E ela falou assim: olha, isso não estava na minha memória. Eu não me lembrava desse dia. Mas quando a gente começa a pedir para o Senhor sondar os nossos corações e nos mostrar aquilo que a gente não sabe, porque o Espírito Santo é o único que é capaz de ir lá dentro e de achar coisas boas que a gente esqueceu ou que a gente ainda não sabe que tem dentro de nós, e de coisas ruins que muitas vezes foram apagadas da nossa memória, mas que podem trazer algum tipo de comportamento no hoje. E ela disse: olha, Deus começou a falar no meu coração que Ele estava limpando, que Ele precisava trazer isso à minha memória para que eu fosse restaurada. Porque eu tenho certos tipos de atitudes que estão ligadas com isso que eu não sabia que eu tinha sofrido. Ela chorava muito nesse vídeo. E aí, conversando com o Juliano sobre isso, eu estava tão empolgada para ir para o Guarujá, né, nesses 5 dias que nós tiramos de férias. Eu estava muito empolgada porque o Guarujá, ele fez parte de uma boa... eu fui há muito tempo, durante 10 anos eu fui todo ano para lá. Dos 10 aos 20. Todo ano eu ia com meu pai, minha mãe, meus irmãos e alguns familiares de outra cidade, que a gente se reunia uma vez por ano no Guarujá. Eu estava super empolgada de mostrar a praia para a Valentina, né? Contando do Guarujá. Claro, faz mais de 10 anos que eu não ia para lá, muita coisa mudou. Mas eu contando para ele que era super legal, falando das praias. E quando nós entramos no Guarujá, eu senti uma tristeza tão grande dentro de mim. E eu não comentei nada com ele na hora. Eles estavam empolgados. Eu senti um peso, uma tristeza. E eu não entendi o que tinha acontecido. Falei, que estranho. Nós chegamos, né, conversamos com as pessoas que estavam esperando a gente, fomos à praia. E lá eu comecei a orar em pensamento e falar: Deus, por que eu estou assim? Questionar a minha alma, questionar os meus sentimentos. Por que eu estou assim? O que tem aqui que me deixou assim?
E o Espírito Santo trouxe à minha memória coisas da minha juventude que eu vivi lá. Algumas situações que não foram legais para mim, eu fiquei triste, eu questionar os meus sentimentos. E que eu não é que eu tô assim? Porque para mim tem aqui que me deixou assim. E o Espírito Santo trouxe à minha memória coisas da minha juventude que eu vivi lá. E eu orei. Algumas situações que não foram legais para mim, eu fiquei triste, questionar os meus sentimentos. E que eu não é que eu tô assim? Porque para mim tem aqui que me deixou assim. Porque eu queria resolver isso logo. E o Espírito Santo trouxe à minha memória coisas da minha juventude que eu vivi lá. E eu orei. Algumas situações que não foram legais para mim, eu fiquei triste, questionar os meus sentimentos. E que eu não é que eu tô assim? Porque para mim tem aqui que me deixou assim. Porque eu queria resolver isso logo. E o Espírito Santo trouxe à minha memória coisas da minha juventude que eu vivi lá. E eu orei. Algumas situações que não foram legais para mim, eu fiquei triste, questionar os meus sentimentos. E que eu não é que eu tô assim? Porque para mim tem aqui que me deixou assim. Porque eu queria resolver isso logo. E o Espírito Santo trouxe à minha memória coisas da minha juventude que eu vivi lá. Aquilo me trouxe uma paz no coração. E ele falou: Viviane, filha minha, se tivesse acontecido conforme o teu desejo, você não estaria aqui hoje. Você estaria longe. Que às vezes uma porta fechada a gente não entende. Às vezes uma rejeição, eu não te quero mais, você não serve mais para mim. Às vezes uma situação dessa a gente não entende. E a gente fala: mas o que eu fiz? Por que isso aconteceu? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. E eu comecei a me lembrar das coisas que aconteceram lá. Que hoje, já adulta, já muito adulta, né? Eu olho, era coisa de menina, era coisa de adolescente, mas que eu tinha sofrido na época, que tinha ficado guardado lá dentro. Lembrar das coisas que e eu orei e eu comecei a ver as pessoas de forma diferente. Já o peso saiu de dentro do meu coração. E eu falei para o Juliano, tão naturalmente, falando o que Deus tinha falado comigo e todas as coisas que aconteceram que tinha ficado guardado lá dentro. Lembrar das coisas que e eu orei e eu comecei a ver as pessoas de forma diferente. Já o peso saiu de dentro do meu coração. Tem sentimentos que estão desorganizados dentro de nós. Tem áreas das nossas vidas, dentro de nós, que nós precisamos que aconteceram, que tinha ficado guardado lá dentro. Lembrar das coisas. E eu orei e eu comecei a ver as pessoas de forma diferente. O peso saiu de dentro do meu coração. Eu volto pro guarda-roupa, que eu estava arrumando e encontrei coisas lá que eu não sabia que eu tinha. Eu tinha me esquecido que tinha. Porque estava lá no fundinho. Lá no fundinho. Era uma coisa que eu gostava. Isso é quando o Senhor mostra pra gente aquilo que está sufocado pelas coisas ruins. Quando nós temos um dom, quando nós temos um chamado de Deus, e isso está sufocado de tanta desordem que nós estamos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós lá dentro. Por isso que nós precisamos de uma reorganização e até mesmo jogar fora aquilo que não presta. O que aconteceu com a YouTuber, o que aconteceu comigo, eu creio que Deus está falando com você também, porque é essa palavra que Ele trouxe no meu coração. Porque se Ele falou que era para eu repassar para vocês isso que eu podia guardar para mim, aconteceu comigo. Ele falou: repassa, porque tem pessoas que têm coisas dentro delas e que refletem nas atitudes que elas têm hoje. E eu quero reorganizar o que está desorganizado. E eu quero jogar fora, eu quero tirar aquele resquício, aquele lixinho que ficou lá dentro. Aquilo que ficou, eu quero restaurar. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Eu já falei tantas vezes esse versículo, eu já preguei sobre ele várias vezes, mas ele foi tão especial para mim. Porque eu senti o amor de Deus sobre a minha vida, me livrando, me guardando, me protegendo, mesmo que as coisas foram totalmente contrárias ao que eu queria na época. E que as pessoas falaram para mim coisas que eu não queria ter escutado e que estavam guardadas dentro de mim. Até isso cooperou para o meu bem. E eu agradeço e louvo a Deus por isso, por esse amor. E o amor de Deus é por todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não me ama mais do que Ele te ama. Ele ama todos nós.
E Ele quer curar as nossas feridas, sarar a nossa alma, para que a gente seja cada dia mais livre, 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 para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Amém, gente? Amém. Se coloca em pé, vamos orar no Senhor nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Deus, obrigada por essa palavra. O Senhor é quem sabe tudo que temos dentro de nós. O Senhor sabe as feridas, as palavras. O Senhor sabe os abusos. O Senhor sabe as afrontas. O Senhor sabe as humilhações, as rejeições. O Senhor sabe de cada situação que cada um aqui passou. E nós temos a resposta do Senhor que tudo isso coopera para o nosso bem. Nós pedimos agora, Senhor, reunidos em Teu nome, que o Senhor venha fazer uma faxina dentro de nós. Que o Senhor venha reorganizar as nossas vidas, as áreas dentro de nós. Que o Senhor venha colocar tudo em ordem. Que o Senhor nos mostre aquilo que está sufocado, aquilo que o Senhor quer trazer para fora. Aquilo que o Senhor quer trazer para fora para que venha a luz, para que brilhe, para que comece a ser usado pelo Senhor. Mas o Senhor também quer trazer para fora o que é lixo. E só o Senhor sabe jogar fora de uma forma certa. O Senhor é quem exclui tudo aquilo que está ruim dentro de nós. E nós damos liberdade ao Senhor para isso, Deus. Faz um check-up em nós. Passa um raio-x dentro de nós. Tira tudo que é mal. Tira tudo que é mal. Tira todas as amarras, todas as prisões. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias que nos prendem ao passado, que nos prendem a situações difíceis, a situações de dores, Pai. Eu, Pai, no nome de Jesus, entrego a vida de todas essas pessoas que estão aqui, daquelas que estão nos assistindo, nas Tuas mãos, para que o Senhor mesmo venha em sonho revelar, para que o Senhor mesmo venha, Senhor, fazer essa limpeza. No nome de Jesus, eu já Te agradeço por isso, porque eu creio nessa palavra, e eu creio que o Senhor é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que restaura. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Vamos cantar assim: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Repita isso. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, Senhor. A vontade dele é melhor do que a minha, do que a sua. Só assim nós podemos dizer: Pai nosso, nosso Pai, venha o Teu reino sobre nós. Oh, Senhor, Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. diga. Aleluia. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
Faça, Senhor. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia. O salmista diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles eu obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Diga assim: Senhor, me ajuda a te obedecer, a andar no seu caminho, não o que eu quero, mas o que eu preciso fazer. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Oh Senhor, Sinto a graça, o que seria de mim? o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Oh Senhor, Sinto a graça, o que seria de mim, Deus?
Oh Senhor, Ao te conhecer, Deus, todo meu ser se enche de bondade. aleluia, Jesus. E reina Reina, o Espírito sobre a carne. reina. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é Oh transformado. Senhor, Reina o Espírito sobre a carne. aleluia. Reina o Espírito sobre a carne. Reina Espírito, aleluia. Aplauda Ele. Glória a Deus. Se assente um pouquinho, se assente um pouquinho. Queria chamar a Silene aqui. A Silene, ela me mandou uma mensagem hoje. Ela disse assim: eu gostaria de dar um testemunho hoje na igreja. Eu falei, claro, só se for já, né? Glória a Deus, Silene. Amém? A paz do Senhor? Eu senti no coração desde ontem à noite para dar o testemunho, né? E eu gostaria de ler primeiramente 2 versículos com vocês. O primeiro está em Malaquias 3:10. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que ela vos advenha a maior abastança. Amém? E em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Eu quero então dizer para vocês que eu fiquei muito tempo afastada do caminho do Senhor, mais de 10 anos, e depois que eu saí da igreja, eu não dizimava mais. E em torno de 6 meses para cá, agosto, setembro, nós voltamos para a igreja. E eu sempre fui próspera no meu trabalho, eu tenho um salãozinho, trabalho em casa, sempre fui próspera. Mas o dinheiro não sobrava. Por mais que você ganhe, o dinheiro chegava e sempre ia embora. E nesses 6 meses, assim que eu voltei, o primeiro mês para a casa do Senhor, ali já voltei a dizimar. E Deus já me deu algumas coisas que eu estava almejando. Eu queria uma cadeira nova para o salão, e ali eu consegui 2. Eu consegui trocar minha moto,
meu celular. E do pouco que eu ganho, Deus tem prosperado muito. Então eu quero dizer a vocês que prosperidade não é só no seu salário, é no seu alimento. Prosperidade é o que o Senhor está te vestindo, é no seu calçado, é te guardando na rua. Prosperidade na sua vida é em todos os sentidos. Então eu quero aqui deixar o meu testemunho, que você possa entender o que é o dízimo na casa do Senhor, porque Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do dinheiro, mas a obra do Senhor precisa, para que muitas almas sejam ganhas. Então, para que as portas fiquem abertas, você precisa dizimar, ofertar a casa do Senhor. Que você tenha consciência disso. E eu agradeço, para a honra e glória do Senhor, o que tem acontecido na minha vida. E que vocês deixem uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Uau. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Queridos, domingo passado, né, é isso que é fantástico ela dizendo, né? Além de nós honrarmos a Ele, Ele acaba retribuindo a nossa vida. Isso é inevitável, né? O Senhor é bom. E nós não fazemos simplesmente para receber dele a mais, nós fazemos porque Ele já nos dá, né? E domingo passado eu falei, tem as fotos aí, Kellen? Domingo passado eu falei sobre essa missão chamada Love Hills. Nós, como igreja, Missão e Encorajamento, nós estamos em parceria com a missionária Jéssica. Jéssica é essa que aparece nas fotos. Essa missão é linda, é uma missão muito especial, realizada no Níger, que é um dos países mais pobres da África. É o segundo país onde a pobreza é mais intensa na África. E ela faz esse trabalho tão lindo com as crianças. Já construíram uma escola, então eles estão cuidando da nutrição, da saúde. As crianças ficam muito doentes. A malária é uma doença muito comum lá, não apenas a malária. Eu falei aqui no domingo passado, a média por mulher é de 7 filhos por mulher. Então você imagina quantas crianças existem nesse país. E nós, como igreja, nós adotamos, eu falei aqui no domingo, 3 crianças. E nós estamos orando por essas crianças. Uma delas é a Iampabo, 7 anos, a Miara, de 7 anos, e o Abel, de 2 anos de idade. E durante essa semana, ontem mesmo eu falei com ela, hoje eu falei com ela, com a Jéssica, e nós estamos adotando mais outras 2 crianças, para a glória de Deus. Ela veio para o Brasil para regularizar uma documentação, está voltando amanhã para o Níger, e ela vai, segunda-feira, nessa aldeia, e ela vai nos enviar as fotos dessas 2 crianças novas, desnutridas, que acabaram de entrar agora na missão, e ela inclusive disse que vai gravar um vídeo, né, para nós, contando um pouco de lá, diretamente do Níger. Então, querido, nós como igreja, nós temos um papel. E esse papel é não apenas aqui em São Carlos, não apenas fazer com que as coisas aconteçam aqui. Ontem mesmo nós doamos alimentos para um trabalho aqui em São Carlos, que é feito distribuição de marmitas na rua, um trabalho muito lindo que tem que ser apoiado, né? Então, se você tiver sempre alimento na sua casa, você pode trazer. Esses alimentos, eles são destinados para as famílias, através das cestas básicas, e às vezes para algumas organizações, comandadas por alguns irmãos, que vão às ruas e entregam esses alimentos. É papel da igreja investir e ajudar, não apenas no social, mas principalmente também nas missões, né? Não adianta falar, como que você vai falar de Deus para uma criança como essa, se você não mata a fome dela? Como é que você vai falar de Deus para uma criança como essa, se você não trata a doença dela? Então nós temos que cuidar, nós temos que fazer, e nós como igreja temos que dar o suporte para essas pessoas. A Jéssica, que largou tudo, né, está feliz da vida fazendo tudo que ela está fazendo, e assim, é o mínimo que a gente vai fazer. Ó, ela acabou de mandar uma mensagem para mim agora. É uma bênção a Jéssica. Vamos orar por ela, vamos orar por essas crianças, e se Deus quiser, no próximo culto ou no outro, eu já passo o nome das outras 2 crianças que nós adotamos. Amém, querido? Amém. Fecha os seus olhos. Você tem a oportunidade agora de trazer as suas ofertas e os seus dízimos.
Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de semear na tua casa. Meu Deus, nós ouvimos o testemunho da Silene, que veio aqui e contou o que o Senhor fez na vida dela. Pai, nós não temos dúvidas de que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós não temos dúvida da tua bondade. A tua palavra diz assim: provai e vede o quanto eu sou bom. Para saber o quanto o Senhor é bom, nós temos que te provar, Senhor. E nós temos provado da tua bondade nesse lugar. E nós pedimos, Deus, que a tua bondade alcance os corações, que sejamos mais generosos, que possamos investir na tua casa, investir na tua obra. Senhor, ajudar os missionários, meu Deus querido, que estão em todos os lugares, não apenas no Brasil, mas na África, em várias partes do mundo, levando o teu evangelho. Abençoe a Jéssica, abençoe a missão Love Hills, abençoe a Iampabo, a Miara, o Abel, Senhor, que são, Senhor, ó Deus, as crianças adotadas por nós, essas outras duas crianças, e nós queremos aumentar cada vez mais. Nós queremos, meu Deus querido, ajudar outras missionárias, outros missionários, porque esse é o nosso papel. Mas mais do que isso, nós queremos enviar missionários. Nós queremos preparar os missionários aqui e enviá-los para todo mundo, para anunciar a tua boa palavra, o teu bom evangelho, Senhor. Abençoe agora aqueles que vão contribuir, aqueles que não podem também, para que eles tenham experiências contigo. E nós te agradecemos por esta oportunidade, no nome de Jesus. Vai chover, Senhor. Fica de pé. Uou! Aleluia, Jesus. Assim como a poça anseia por água, Oh Deus! como seca precisa da chuva. Oh Senhor! Meu coração Que? tem sede de ti, e Deus meu. Assim como a roça anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, e Deus meu. Vai chover, Senhor! Oh! Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus. Mas Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. vai chover, Senhor. Chuva sobre o Brasil, sobre a África, Senhor, em todos os cantos deste mundo. A chuva do teu evangelho, da tua justiça. Oh, Assim como a roça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus
Oh, Senhor. inundar o meu coração. Vai chover. Fala para Ele, faz chover. Faz chover, Senhor. Aleluia. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Abençoe os teus filhos, abençoe eles, Deus, para que eles tenham mais, para que eles tenham um coração disposto para o teu reino e que eles recebam sempre do Senhor, porque o Senhor é o provedor. O Senhor ama quem dá com alegria, Senhor. Abençoe que não falte nada na vida deles, meu Deus. Abençoe aqueles que estão em casa, Senhor. Abençoe, Senhor, ó Deus querido, toda a tua igreja, a igreja, Senhor, de São Carlos. Todas as igrejas, meu Pai, que se chamam pelo teu nome, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, querido. Aleluia, glória a Deus. Deus vai falar com você agora, Deus vai falar ao seu coração. Antes eu queria liberar as crianças já podem subir, de 3 a 12 anos. Se Deus quiser, a semana agora que vem a gente faz aqui o drywall e nós vamos separar as classinhas essa semana, se Deus quiser. Amém? Amém? De 3 a 12 anos, podem subir. Isso. Devagar na escada. Glória a Deus. Deixa eu dar alguns recados antes da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Domingo que vem, quem sabe o que vai acontecer domingo que vem? Nós vamos começar domingo agora. 2 cultos aos domingos, amém? Um às 9 da manhã, isso, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Um às 9 da manhã, então acabaram as desculpas, né? Eu não consigo ir à noite mais. Agora você pode vir de manhã, o pessoal que está acompanhando em casa, 9 da manhã, nós teremos um culto abençoado aqui. E às 7 da noite, nós teremos o nosso segundo culto, não é? Então, você é nosso convidado. Você escolhe qual é o melhor horário, qual é o horário que fica melhor para você. Se é às 9 da manhã ou se é às 7 da noite. Amém? Amém. 17 de março? 17 de março, repita assim comigo. 17 de março. Nós teremos só para elas. Só para elas na missão, não é? Nós teremos uma palestra, uma mensagem exclusiva para as mulheres, né? Viviane é o segundo só para elas, né? O primeiro nós fizemos no Ítalo, né? Nós tivemos mais de 500 pessoas, mais de 500 mulheres, para a glória de Deus. E dessa vez nós vamos fazer aqui mesmo. Aí você fala que não cabem 500 pessoas, é verdade, não cabe. Nós ainda estamos estudando para ver como vai ser possível. Se necessário for, a gente vai ter que fazer 2 sessões. Mas a princípio, 17 de março, essa é a data. 17 de março. Mulheres, guardem isso. Vai ser uma noite muito especial, com prêmios, né? Com palavra direcionada só para vocês. Vai ser bem bacana. 17 de março. Amém? Quarta-feira que vem a gente começa as aulas de batismo. Uau! Quarta-feira que vem agora, que dia que é? 12, é isso? Não, que 12? Que dia que é? 21? Obrigado, viu, Guadalupe? Queria só ver se vocês estavam prestando atenção no que eu estava falando. Dia 21, quarta-feira, a gente começa a aula de batismo. Então, se você deu o nome, né, pode vir. E se você falar, Juliano, eu queria aprender mais e tal, mas eu tenho ainda dúvida, vem também, dá o nome para o Gustavo, vai ser bacana. Se você ainda não foi batizado, venha. Quarta-feira, das 7h30 às 8h30, vai ser um tempo muito proveitoso de aprendizado da palavra de Deus. Amém? Amém. As crianças as menores, quando as mães ou os pais quiserem ir à salinha, está funcionando lá agora, tá? O YouTube, tá? Beleza? Tem o áudio lá, você pode acompanhar pela TV, a transmissão. E a gente está melhorando ainda, a gente está aprendendo, né? Vai melhorando cada vez mais o som aí. E a gente vai
aperfeiçoando todo o negócio. Mas vem muita mudança aí. A gente vai mudar muita coisa para o aniversário da... Não está mais? Voltou? Voltou agora, Gustavo. Voltou. Ele falou que voltou. A Kellen falou que tá saindo lá, meu Deus. Amém? Tem mais algum recado? Escola Bíblica volta segunda-feira. Nosso EPP, né, encorajados pela palavra, nossa escola bíblica. Estamos aprendendo sobre o livro de Atos, das 7h30 às 8h30 na segunda-feira. Amém? E domingo, nosso culto às 7 da noite. E agora a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, fala comigo. Fala através de mim. Fala a tua igreja. Fala às pessoas que estão acompanhando agora pela internet a transmissão. Que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado. E que o nosso coração receba uma porção da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você acompanhava pela internet, não é? É a primeira vez que você vem? Ah, que legal. Eu olhei para o rosto dela, lembrei. Ela sempre acompanhava pela internet e dizia: eu vou, veio, né? Qual que é seu nome? Natália, seja bem-vinda, viu, Natália? Um prazer ter você aqui, viu? Uau, glória a Deus. Queridos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês... Você não precisa nem responder para mim, mas isso eu queria que você pensasse muito bem no que eu vou dizer. Porque é bom a gente ter com quem a gente pode contar numa emergência ou numa necessidade. É ou não é? Sim ou não? Sim. Você já teve ou você tem alguém que você pode contar no momento de necessidade assim? Eu quero que você imagine que você recebeu uma notificação na sua casa. Você recebeu uma notificação e nessa notificação você abre, está escrito que você vai perder a sua casa. Você vai perder a sua casa. Como é bom você ter alguém que você possa recorrer quando você recebe uma notificação como essa. Agora, digamos que essa notificação ela não seja apenas dizendo que você vai perder a sua casa, mas você vai perder tudo o que tem dentro da sua casa. Imagina alguém que você pode recorrer e pedir ajuda, porque você nem entende o que está escrito aqui, você precisa de alguém para te ajudar no momento de necessidade. Agora, imagine que essa notificação ainda está mais grave ainda. Está dizendo que pessoas que você ama, elas serão presas. E elas são inocentes. Queria que você pensasse: a quem você poderia recorrer? A quem você deveria buscar ajuda? Você pensou em alguém? Sim ou não? Você pensou em alguém que possa realmente te ajudar diante de uma notificação ou de tantas notificações como essa? Na verdade, é difícil a gente procurar ajuda para um estranho, não é? Então, quando eu falo para você, diante de uma situação tão desesperadora como essa, para você pensar em alguém para te ajudar, eu tenho certeza que você não pensou em alguém estranho que poderia te ajudar. Primeira coisa, a gente pensa em alguém íntimo. Alguém que é íntimo. Então você recorre e diz: eu tenho intimidade com esse alguém e eu vou falar com ele. Vou pedir para ele me ajudar, porque eu não sei o que fazer. Agora, se você, diante de todos esses dilemas que eu falei aqui, e se você pensou, e você disse que pensou, se você pensou em pessoas para te ajudar a não perder sua casa, a não perder tudo que tem dentro da sua casa, e que as pessoas que você ama não sejam presas, se você pensou em pessoas e não em Deus, é porque você é mais íntimo de pessoas do que de Deus. Porque se a gente procura quem a gente tem intimidade, quem você recorre primeiro? Diante de uma situação de caos, diante de uma situação desesperadora, diante de um momento em que você não sabe o que fazer,
quem é que você procura? A verdade, querido, que orar, ela não deveria ser a última opção, ela deveria ser a nossa primeira. Mas na prática, não é isso que muitas vezes acontece com a gente. A Bíblia, ela conta a história de um homem que recebeu uma notificação como essa que eu estava dizendo para você. Só que essa notificação, ela era muito pior do que tudo isso que eu propus para você pensar. E esse homem que recebeu essa notificação foi um rei chamado Ezequias. Ele recebeu uma mensagem, ele recebeu uma carta, uma notificação. E essa carta foi enviada por um outro rei, o rei da Síria, chamado Senaqueribe. Deixa eu dizer uma coisa para você. A notificação que ele recebeu foi terrível. A notificação era esmagadora, que não acabaria apenas com a casa dele, não acabaria apenas com as coisas que ele tinha dentro do palácio, mas acabaria com toda Judá, acabaria com toda a cidade, acabaria com todas as cidades vizinhas, acabaria com o povo, porque essa foi a promessa de Senaqueribe. Senaqueribe envia uma carta para Ezequias dizendo: olha, fica você sabendo que eu vou acabar com tudo. E não tem mais jeito, não tem quem possa livrar você e livrar o seu povo e livrar as suas cidades das minhas mãos. Essa foi a notificação que ele recebeu. Agora, ao contrário do que muitos de nós fazemos, Ezequias, ele não procurou o seu exército, ele não procurou um comandante do exército e disse: olha, seguinte, está vindo aí um exército poderoso, prepare as espadas, prepare as lanças, prepare os cavalos, porque nós vamos enfrentar uma grande guerra. Quantos soldados nós temos? Quantos cavalos nós temos? Quantos carros nós temos? Não foi isso que ele fez. Muito menos recorrer aos irmãos de Israel, porque a cidade de Samaria, em Israel, já tinha sido destruída por desobediência. E dessa vez ele não recorreu aos irmãos em Israel para pedir ajuda, não recorreu aos seus parentes, às outras tribos de Israel, não. E ao contrário do que muitos reis antes e depois dele, ele não procurou ajuda em nações poderosas como o Egito, porque muitos reis erraram exatamente aí, quando o bicho pegava, quando a pressão vinha de todos os lados, eles procuravam ajuda fora de Deus. Eles procuravam ajuda de nações pagãs, com costumes horríveis, que adoravam outros deuses a qualquer custo. Eles queriam simplesmente ser ajudados, não importa quem é que vai me ajudar. Você é assim? Você aceita ajuda, seja de quem for, independentemente do que isso vai te custar? Esse foi o declínio de muitos reis, e esse tem sido o declínio de muitas pessoas. Ezequias, ele procurou a pessoa certa, ele procurou Deus. Vamos começar a ler o texto. Você acompanha comigo o segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 14. Olha o que diz. Ezequias, olha aqui, recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então ele subiu ao templo do Senhor. Onde que ele foi? Subiu ao templo do Senhor. O que ele fez? Estendeu a carta. A Bíblia diz, ele estendeu a carta perante o Senhor. E diz na sequência, Ezequias orou ao Senhor. Querido, como nós precisamos aprender, se nós queremos florescer na intimidade, como nós precisamos aprender com essa história de Ezequias. Mas antes de nós analisarmos a oração que ele fez, antes de aprendermos com a oração de Ezequias, nós temos que aprender com a vida dele. Por que com a vida? Porque a sua oração, na verdade, ela condiz com a sua vida. Ninguém vai orar uma coisa que não vive. Aliás, assim, muitas vezes a igreja evangélica, ela é chamada de hipócrita, e com muita razão, porque às vezes as pessoas, elas falam uma coisa, mas elas vivem outra. Sabe o que é falar uma coisa e viver outra? Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Isso não tem muito a ver. Aliás, isso não tem credibilidade nenhuma.
Por isso, Jesus vai lá e diz para os fariseus que não adiantava eles fazerem orações para serem vistos, porque não é a oração que você faz mostrando intimidade que de fato vai mostrar que você tem intimidade, mas é a sua vida. É a sua vida que mostra se você é íntimo ou não de Deus. Não é uma oração no momento de necessidade. E Ezequias testificou que ele vivia. Olha o que a Bíblia diz a respeito dele. No segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 5, diz assim: Ezequias, presta atenção, confiava no Senhor. Olha o currículo dele logo no começo, antes de contar a história. Diz assim, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Uau! A Bíblia está dizendo que ele confiava em Deus como ninguém. E não houve ninguém que confiava em Deus, nem antes e nem depois dele, no reinado de Judá. Que cara é esse? E aí a gente aprende uma coisa muito reveladora a respeito da intimidade. Enquanto eu buscava isso, o Senhor falava ao meu coração, e eu queria que você prestasse bem atenção nessa frase que o Senhor me falou. Intimidade não é mostrada quando você fala com Deus. Intimidade é mostrada quando Deus fala com você. Eu vou repetir. Intimidade não é mostrada quando você fala com Deus. Intimidade é revelada quando Deus fala com você. E Deus falou com ele desde cedo. Ele começou o reinado muito cedo. O pai dele, Acaz, era um rei praticamente ateu, um cara que fez tantas atrocidades, não andou nos caminhos de Deus. E a Bíblia diz que esse cara, chamado Ezequias, logo no início recebeu de Deus a voz de Deus. E aí eu acho o máximo, porque a confiança de Ezequias, ela não foi provada diante da necessidade. Porque às vezes a gente acha, presta atenção, que a nossa confiança em Deus, ela é provada no momento que a gente está passando por uma necessidade, mas não é. Na necessidade, você só vai mostrar quem você é. Eu vi algo lá no congresso da Janaína, que a Janaína foi dos solteiros, que eu achei interessantíssimo a respeito de Davi. Quando Davi chega para lutar com o gigante, ele não se fez forte ali ao ponto de receber uma instrução de Deus, uma capacitação de Deus para ir lá matar o gigante. Não houve nada disso. O que aconteceu ali é que Davi só mostrou para as pessoas quem ele era. Ele olhou, você não viu nenhuma oração dele dizendo: peraí, gigante, eu vou orar. Senhor, reveste-me da tua autoridade para matar esse gigante. O Senhor é o Senhor dos exércitos, eu sou pequeno, me diga o que tem que fazer. Não. Nada disso. Davi só mostrou quem ele era. Sabe por quê? Porque ele já tinha intimidade com Deus. A intimidade não brotou ali diante da necessidade. Agora tem um gigante, eu preciso ser íntimo de Deus. Eu preciso ser íntimo de Deus. O que eu vou fazer? O gigante vai me pegar, o gigante vai me pegar. Ai meu Deus, me ajuda. Não. Isso contradiz. A Bíblia diz que ele tinha experiência com Deus enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Ele sabia o que fazer. Quando a necessidade chega, a intimidade com Deus te diz o que fazer. E não você tem que buscar a intimidade para saber o que fazer. Sabe, querido, confiança, presta bem atenção nessa outra frase. O Senhor falou muito ao meu coração. Confiança tem mais a ver com o que Deus te pede do que com o que você pede para Deus. Eu vou repetir. Confiança tem muito mais a ver com o que Deus te pede do que com o que você pede para Ele. E eu vou explicar isso de uma forma muito simples, porque quando Deus pediu a Ezequias para fazer algo, ele fez. Então quando Ezequias foi falar com Deus, ele sabia com quem ele estava falando, porque esse Deus já tinha pedido algo para ele lá atrás, e ele já tinha feito. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4 e 5, mostra o que esse homem fez assim que assumiu o reinado. A Bíblia diz assim, que Ezequias removeu
os altares idólatras, ele quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Aí diz assim, na sequência diz assim, olha, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. O texto que eu li agora há pouco com você, olha aqui para mim, o texto não diz lá na frente que ele confiava em Deus quando ele orou. O texto diz que ele confiava em Deus quando ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. A maior prova de que você confia em Deus é quando você faz o que Deus pediu para você fazer. E eu quero lembrar a você que ele herdou um reino. Ele herdou um reino que estava funcionando da maneira errada, mas estava funcionando. Aí vem Deus, e Deus fala com ele, e aí, querido, ele tem que mexer e mudar aquilo que precisa ser mudado. Agora você precisa ter confiança em Deus para mudar aquilo que precisa ser mudado. E por quê? Ezequias, querido, ele mostrou uma coisa para mim e para você, que é o que a gente faz. Você sempre vai agradar quem você confia. Em quem que Ezequias confiava? Em Deus. E por que você está falando isso, Juliano? Simples, porque Ezequias confiava em Deus e não no povo, por isso fez tantas mudanças que não agradaram o povo, mas agradaram a Deus. Aí é que o bicho pega. O problema nosso é que nós queremos agradar as pessoas. O problema nosso é que nós queremos tomar decisões. A gente diz assim, eu confio em Deus. Mas se você confia em Deus, faz o que Ele está falando para você fazer. Mas isso vai me deixar mal, porque isso vai... Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Falar o que Deus está mandando você falar é muito mais difícil, porque você vai ser julgado por aquilo que você falou. Mas você quer agradar as pessoas ou você quer agradar a Deus? Eu me lembro do nosso casamento. Nós dizíamos assim, nós não vamos ter bebida alcoólica no nosso casamento. É simples. Meu pai foi um alcoólatra, graças a Deus liberto pelo Senhor Jesus. Eu tive problema com álcool com 15, 16, 17 anos. Eu fui em casamento que acabou em morte por causa de bebida. Eu vi uma pessoa sendo morta na minha frente por conta de bebida. Agora, a contradição é eu abrir a bebida no meu casamento, porque senão as pessoas que eu vou convidar, elas não vão, não, porque elas estão acostumadas. Espera aí, meu casamento tem que ter aprovação de Deus ou das pessoas? O problema é que a gente abre concessão em várias coisas, querido. Eu usei o meu exemplo particular, mas às vezes a gente faz concessão. Mas ele gosta. Mas meus filhos gostam disso, então que mal tem? Mas meu amigo gosta disso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Ezequias fez? Ele destruiu e removeu aquilo que o povo adorava. Olha a contradição com os tempos que nós estamos vivendo. Porque às vezes eu sinto que as igrejas, tem muitas igrejas que às vezes quer fazer algo que o povo gosta. Então assim, para atrair o povo, eu vou ter que fazer aquilo que o povo gosta, porque é o povo que manda. Não, está tudo errado. Quando o povo está adorando aquilo que não deve ser adorado, é necessário uma reforma. Aí vem Ezequias e se levanta. Cara, aquela serpente que eles adoravam, centenas de anos atrás, foi usada por Moisés para levantar aquela serpente. E as pessoas que olhavam para aquela serpente, porque tinham desobedecido ao Senhor e tinham sido picadas por serpentes mesmo de verdade, olhar para aquela serpente de bronze, elas eram curadas, elas não morriam. E Jesus usa essa analogia lá na frente, dizendo que ele importava que o Filho do Homem fosse levantado como a serpente foi levantada por Moisés. Ou seja, todo mundo que olhava para a serpente era curado. Todo mundo que olha para Jesus na cruz é curado.
curado das suas mazelas, da sua morte, da sua condenação. É isso que nós precisamos entender. Agora, não fazer aquilo um objeto de culto. O que nós não podemos é, em nome do que o povo gosta, ou do que a maior parte das pessoas gosta, abrir mão da verdade. E foi isso que o pai dele fez. Ele abriu mão da verdade. Mas Ezequias confiava em quem? Em Deus. E quem confia em Deus não está preocupado com a popularidade. Quem confia em Deus faz o que precisa ser feito. Quem confia em Deus sabe que o final vai ser melhor. Aí você diz assim, mas vai brigar com todo mundo, vai brigar com o povo. Não, querido, só vai mostrar para o povo o caminho que eles já tinham esquecido. Porque quando Ezequias vai e faz a reforma, o que acontece? O povo segue a ele. E o povo adora o Deus verdadeiro. E eles destroem os altares para os deuses falsos. Eles destroem tudo que tem que destruir e passam a seguir. Olha aqui para mim, sabe o que a sociedade precisa? De um exemplo. De você olhar e dizer assim, olha, vamos para esse caminho, porque só existe um caminho, e o caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que você precisa é mostrar o caminho. E foi isso que Ezequias fez, porque ele confiava no Senhor. Agora, quem não mostra o caminho é porque não confia, porque não tem certeza desse caminho. Mas você foi chamado para mostrar o caminho. Aí você fala assim, Juliano, mas como que eu vou mostrar o caminho, sendo que eu não tenho um exemplo para seguir na minha casa? Ezequias também não. Ele também não tinha. Você não precisa de um exemplo na sua casa para seguir o caminho. Você foi chamado para ser o exemplo. Você não precisa de um exemplo na empresa para seguir o caminho. Você foi chamado para ser o exemplo. Para você mostrar qual é o caminho. Ele não tinha, o pai dele era um cara completamente fora, batia fora do bumbo. Mas ele fez a diferença. Sabe o que Ezequias fez? Até aqui foi, agora a partir de agora vai ser diferente. É isso que você tem que dizer, é isso que você tem que pensar. E dizer, até aqui na minha vida foi assim, na minha família foi assim, mas agora a minha vida vai mudar. Eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer o que agrada a Ele, eu vou falar a verdade, eu não vou mentir mais. Todo mundo na minha família tem mania de mentir, eu não vou mentir mais. Toda mania, na minha família, todo mundo tem a mania de trair, eu não vou trair. Todo mundo na minha família tem a mania de roubar, eu não vou roubar. Tem a mania de usar droga, eu não vou usar. Eu vou fazer diferente. Você pode fazer diferente. Cadê aqueles que querem começar por eles e dizer assim, eu vou começar uma nova história na minha família. Eu vou começar uma nova história na minha casa. O povo adorava e ele foi lá e destruiu. Porque confiar em Deus, querido, é ir na contramão. Confiar em Deus muitas vezes é ir na contramão do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham. Contramão. E quando você confia em Deus, você não tem medo de confrontar. Você não tem medo de mudar o que precisa ser mudado. Aí você fala assim, Jesus era manso. Eu falei esses dias para o Gustavo, é manso, mas o cara mais manso que teve colocou ordem no templo. O cara mais manso que teve chegou no templo e colocou, entrou com um chicote na mão e colocou ordem. Por quê? Porque estava fazendo a casa do pai uma casa de negócios. Então, querido, existe um momento que nós temos que ser mansos, mas nós temos que ser a voz dele para mudar aquilo que precisa ser mudado. Por mais que isso te doa, por mais que isso te machuque, por mais que isso seja ponto negativo para você na visão daqueles que agora vão apontar o dedo para você e falar assim, para. Mas quando eles enxergarem a mudança, eles vão querer seguir a mudança e vão querer Deus na vida deles. Deus é amor, querido, mas o amor corrige o caminho. O amor mostra o caminho que nós devemos andar. Por isso nós devemos confiar nesse amor.
Porque quem confia no amor não tem medo do juízo, foi isso que João escreveu. A confiança dele começou quando ele decidiu andar com Deus. Eu repito, a sua confiança não é na necessidade, é quando você começa a andar com Ele. E quando você começa a andar com Ele, você vai descobrir algumas coisas. Você vai descobrir que às vezes andar com o Senhor é andar por um caminho de intimidações e de afrontas. O caminho de intimidade com Deus muitas vezes vai gerar na sua vida afrontas e intimidações, tanto na terra como espiritual. Jesus disse isso, ele alertou os discípulos sobre isso. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. É por aquilo que o nome dele representa. São afrontas, são intimidações. E aí levanta então a personificação do mal, Senaqueribe. Senaqueribe era um rei que destruía as nações, destruía as cidades. A Síria, presta atenção, tinha uma fama terrível. Onde ela passava, ela destruía. Mais de 40 cidades de Judá foram invadidas e muitas pessoas levadas cativas. E uma cidade perto de Judá, eles invadiram e enforcaram os sacerdotes. E aí agora eles miram em quem? Em Judá, Ezequias. E aí os caras vão lá. Eu acho muito engraçado, eu falo muito isso para a equipe, e eu falo isso todo culto, porque todo culto acaba, todo culto que a gente está falando sobre isso, né? Óbvio. Cara, Ezequias vai lá, convence todo mundo, Deus usa ele de uma forma poderosa, ele reforma tudo, muda tudo, ou seja, foi uma grande vitória, sim ou não? Mas depois da vitória, sempre vem o contra-ataque. E o problema é que a gente vence, a gente fica assim, ó. Aí a gente leva no queixo, assim, ó. Você sabe o que eu estou falando. Pá, leva. Por quê? Porque você não guardou. A gente sossega, a gente fica tranquilo. Fala, não, agora já venceu e tal. Não foi o caso de Ezequias, ele não baixou a guarda dele. Mas, mais uma vez se repete. O inimigo sempre vai usar um momento de vitória e falar assim, agora eu quero acabar com essa vitória. Foi o que Senaqueribe fez. Falou, agora eu vou estragar a vitória. Ah, está fazendo reforma lá? Está mudando lá? Está fazendo aquilo que o pai dele não fez? Vou lá. E ele mandou comandante do exército dele. Mandou os caras lá, e foram esses caras lá, e eles subiram no muro. Presta atenção, tinha feito um muro. Ezequias restaurou o muro. O muro protegia a cidade, cercava a cidade, era uma proteção. Os caras subiram no muro. E olha o que aconteceu. 2 Crônicas 32:18. Eles começaram a falar, ó. Então os oficiais de quem? De Senaqueribe, gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro. Olha aqui. Para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Uau! Que espiritual. O inimigo sobe no muro, não entra, mas usa a linguagem do medo e da intimidação. Sobe no muro, porque qual que é o objetivo dele? Conquistar. Então ele vai no muro da sua casa, no muro do seu casamento, no muro do seu relacionamento, sobe no muro e começa a lançar palavras para te deixar com medo, para te deixar intimidado. Sabe o que eu acho legal nesse texto? Os oficiais de Ezequias chegaram para ele e falaram assim, olha, falaram para eles, fala em aramaico que a gente entende, não fala em hebraico, é isso? Hebraico? É isso, não fala na língua dos judeus, para que eles não entendam. E eles disseram, acaso nós viemos aqui dar recado para vocês? Não, mas para todo mundo. E falaram numa língua que pegava todo mundo, que todo mundo entendia. Ah, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele sabe qual é a língua que ele fala para te pegar. Ele sabe qual é a linguagem do medo que ele te pega. Então ele sobe no muro, ele lança a palavra.
Porque ele quer conquistar, ele quer te vencer, ele quer te aprisionar. E ele lança a mentira dele na língua que você entende. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Você sabe o que é a língua que você entende? Às vezes não é nem palavra. Às vezes você vê uma situação do mal e você entende aquilo e você fica com medo. Quantas pessoas, porque viram uma situação do mal, elas ficaram aprisionadas para a vida inteira, porque passaram por uma situação e agora só de ver já começa o coração a acelerar. É a linguagem do mal. Pegou da desconfiança. Sabe da desconfiança? Ele sabe que você é ciumenta, que você é ciumento. Então ele vai lá, ele lança um negocinho, pá, pegou, é um anzol. Pegou você, ai, tô com medo de perder a minha esposa. Ai, tô com medo de perder o meu marido. Aí você vai lá e se revolta e faz tudo. Ele pegou você. Ele sabe qual é a língua que te pega. E aí começaram a questionar a fé. Os caras em cima do muro. Olha o que os inimigos fazem. Olha que estratégia que continua até hoje. Olha que eles sobem em cima do muro e dizem assim para o povo: em que vocês baseiam a confiança de vocês? Em que vocês estão baseando a confiança de vocês? Querido, colocar dúvida, em que você confia? Isso é o que ele faz 24 horas. Quando você está passando por uma dificuldade, ele chega diante de você e fala assim: você confia que Deus vai te livrar disso? Estava conversando com uma pessoa essa semana, 2 pessoas essa semana, e elas são bombardeadas por outras pessoas, por voz. A pessoa chega e diz assim: ah, mas você acha que Deus vai te livrar disso? Ué, mas Deus não é bom? Por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu isso acontecer na sua vida? Foi isso que eles fizeram. Começaram a minar a fé do povo. E mais, dizia assim: olha, não se deixem enganar, vocês não serão salvos. E é isso que o diabo continua falando na cabeça de vocês, de muitas pessoas. Mas você vai na igreja para quê? Não se deixa enganar, não vai mudar. Não deixa o Juliano te enganar falando coisas Não deixa a Bíblia te enganar. Deus não vai poder fazer nada pela sua situação. Deus não vai poder mudar. Você vai viver isso o resto da vida e a tendência é piorar. Não se engane não. Falava assim: isso tudo é ilusão. Olha as palavras, está lá, pode ler. Lê lá, Reis, Crônicas. O povo, esses caras enviados diziam: ó, confia não, isso é ilusão. Quantas pessoas ouvem isso e falam assim: não vai lá não. Não ouve não lê a Bíblia não, isso é ilusão, Deus não existe. Se Ele existisse, o mal não existiria. O povo não sofreria. Você não está sofrendo. Música não, é ilusão, é perda de tempo. É correr atrás do vento. Mas eu acho lindo qual foi a resposta do povo. Porque a gente quer debater, né? A gente quer debater, a gente quer falar: não, Deus existe sim, não, Deus existe sim, não é ilusão não, não, eu confio em Deus, a gente não sabe distinguir quem é que quer resposta e quem quer confusão. Tem gente que vai te fazer pergunta porque não quer resposta, quer confusão. Por isso que você tem que distinguir, diferenciar quem é o questionador, quem é que está fazendo a pergunta, quem é que está propondo alguma coisa para você. Quem está falando isso? Quem está questionando a sua fé? É para provocar? Ou porque realmente quer saber? Olha o que aconteceu. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Uau, como é bom ter alguém nos instruindo que tem intimidade com Deus. O rei falou: não responde não. E o povo obedeceu. Não responde não, deixa eles falarem. Deixa eles falarem que vocês estão iludidos. Deixa eles falarem, não respondam nada. Eles não responderam. Responderam nada. E aí Ezequias chega e diz assim, segundo livro de Crônicas 32, 7, 8. Porque é isso que o líder faz. Diz assim: olha, sejam fortes, sejam corajosos,
não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. É verdade, o exército era enorme, ele não negava isso. Aí ele diz na sequência: pois conosco está o poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E olha o que aconteceu. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Uau! Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem intimidade com Deus, quando você vê alguém sendo bombardeado, desanimado, quando alguém está sendo bombardeado pelo mal, bombardeado pelos inimigos, você não vai chegar lá e vai colocar mais lenha da fogueira, não vai jogar gasolina no fogo, não. Você vai dizer assim: olha, seja forte, seja corajoso, porque Deus é poderoso, Deus é maior. Isso é o que nós temos que fazer, é mostrar a diferença, porque nós temos a resposta, e a resposta é que aquele que está conosco é mais forte do que aquele que está no mundo. Depois de encorajar o povo, vem a maior de todas as provas. A Bíblia diz que eles foram embora, e na sequência os mensageiros voltaram com uma carta, entregaram para Ezequias. E a Bíblia diz que nessa carta havia ameaças terríveis contra ele, havia afrontas. Diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Naquela carta estava escrito que era impossível Deus salvar. E aí eu fico perguntando, diante do impossível, diante daquilo que o mal está dizendo para você: olha, é impossível Deus te salvar, para quem que você tem que apresentar a carta? Para quem que você tem apresentado a carta de afronta? Para quem que você tem apresentado as ameaças de perigo? Infelizmente, muitas mulheres falam para suas vizinhas o que acontece dentro da sua própria casa, mas não falam para Deus. Reclamam do marido para a vizinha, reclama do marido para qualquer pessoa, o marido reclama da mulher para qualquer pessoa, mas não vai lá falar com Deus. Não diz: olha, meu casamento está ameaçado, meu relacionamento está acabado. Para quem você tem apresentado aquilo que é impossível de você resolver? Olha aqui para mim, fala com quem resolve. Sabe quem é que quer falar para quem não resolve? A carne. A carne, ela quer propagar. Por quê? Porque eu quero ser vítima, porque eu quero que você tenha dó de mim. Você não vê Ezequias fazendo isso. Ezequias vai para quem resolve o negócio. Quando a pressão aumenta, querido, presta bem atenção, quando a pressão aumenta, é aí que você vai mostrar em quem realmente você confia. E Ezequias fez o quê? Orou. A pressão aumenta, você procura quem? Um advogado? O banco? O seu amigo? Ou você ora? Você pode até procurar o advogado, você pode até procurar o banco, você pode procurar o teu amigo, se Deus disser em oração que você deve ir. O problema é que a gente sempre deixa Deus por último. A gente tenta tudo, não deu, então eu vou procurar Deus, porque eu já tentei tudo, Juliana, eu já tentei tudo, agora eu acho que é só Deus que pode resolver a minha situação. Vamos ler a oração dele e aprender com essa oração para a gente finalizar. Acompanhe comigo. Assim orou Ezequias. Você não precisa repetir não, tranquilo. Diz assim, ó: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins,
Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, nem eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Que oração linda! Nada de desespero. Que oração de quem sabia com quem estava falando. 4 coisas que eu percebo nessa oração e eu queria, para terminar. A primeira coisa, Ezequias começa a oração engrandecendo a Deus e não o problema. Eu vou repetir para você prestar bem atenção, porque você não ouviu. Deus ouviu a oração de Ezequias, e Ezequias começa a oração enaltecendo a Deus e não o problema. O problema é que a gente vai para Deus já falando, meu Deus, eu estou com um problema muito grande, meu problema é muito grande, Senhor, é muito grande, eu acho que é tão grande que até o Senhor não pode resolver. Para de engrandecer o teu problema, para de dar volume para o seu problema, o inimigo já faz isso. Se tem que enaltecer, enalteça a Deus, engrandeça o nome dEle, saiba com quem você está falando. Lembra da mensagem de quinta-feira, ou de, sei lá quando eu falei, quando foi? Que dia que é hoje? Hoje é quinta. Eu falei domingo? Domingo eu falei da tempestade, né? Foi antes. Que eu falei, foi no outro domingo, verdade, no outro domingo, que eu falei sobre saber para quem que você está orando, que é para quem, para quem que você ora? E Deus é quem? Pai. E o papai é quem? É o Elohim, é o El Shaddai, é o Deus que cria, é o Deus que governa, é Jeová Jireh, o Deus que provê, é Jeová Rafa, o Deus que sara. É saber com quem você está falando. E Ezequias sabia. Olha o que ele diz: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Olha aqui para mim. Se você ler o discurso, você vai ver que Senaqueribe veio com orgulho falando: eu sou, eu destruo, eu que governo. E ele vai para Deus e diz assim: Deus, quem governa tudo é o Senhor. Acima desse que está me ameaçando, existe um Deus que criou o céu e que criou a terra, querido. Quando você tem intimidade com Deus, você enaltece quem é Ele e não o seu problema. Segunda coisa, ele entende que a luta não era dele. Uau, que espiritual. Olha aqui, Deus falou para ele fazer uma coisa, ele fez, sim ou não? Foi lá e reformou, fez ou não fez? Tu obedeceu, não obedeceu? Agora, por causa dessa luta, por causa dessa reforma, vem a perseguição é uma luta de Ezequias. Se Deus te manda fazer uma coisa, quem cuida da luta é Ele. Agora, se Ele não mandou fazer, querido, agora, se Ele te manda aí, quem cuida é Ele. Ele cuida. Se Ele colocou ele para reinar, me busca e eu vou fazer. Anda no caminho dele e Ele vai fazer o resto. Ele entendia isso. As afrontas que aquele homem escreveu não era para Ezequias apenas, era para Deus, dizendo que o Deus dele não poderia salvar. Presta atenção, olha o que ele diz: dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou, as palavras que ele enviou para insultar. Ele fala, a mim? Não, ele diz assim, para insultar o Deus vivo. Uau!
Não sei se você, mas se mexe com o seu filho, mexe com você. Quando o mal vem para mexer com você, querido, ele mexe com o seu pai. Quando as potestades e os principados vêm para acabar com o filho, o pai entra em ação. E Ezequias sabia disso e transfere a luta para Deus, dizendo assim: olha, insultou o Deus vivo. Não é problema só seu, é problema dele. Terceira coisa, ele sabe discernir a verdade da mentira. Ele diz assim: olha, é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios, e seus territórios um deserto. É verdade o que ele tinha falado. O rei fez ameaça e falou assim: olha, eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz com as outras nações, que eu tornei um deserto, que eu destruí, e vou queimar o Deus de vocês como eu destruí os outros deuses. Só que aí que tem um problema: os deuses das outras nações eram feitos de madeira e de pedra, mas o Deus de Israel é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que tem boca e fala. É um Deus que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve. Agora, entenda discernir as mentiras do diabo. Ah, mas aconteceu, porque às vezes o bombardeio vem e diz assim: ah, mas fulano aconteceu isso, ah, fulano aconteceu isso, aconteceu com isso. Ok, mas eu sirvo um Deus verdadeiro, eu sirvo um Deus vivo, e esse Deus vivo cuida de mim. E para finalizar, ele não pede só por livramento, mas ele pede para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, querido, como aquilo que o Anderson pregou aqui na quinta-feira da semana passada. Quando Ana vai pedir um filho, ela não pede apenas um filho, ela dá esse filho para Deus. Ela pede e Deus dá um profeta, um filho para ela, mas um profeta para ele. Ah, como nós vamos crescer na intimidade quando nós entendermos que os nossos pedidos não tem que ser apenas para nós, mas para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Sabe por que Deus quer te curar? Para que as pessoas olhem para você e vejam: Deus que curou ela é poderoso. O Deus que libertou ela é poderoso. O Deus que mudou a vida desse cara que antes roubava, não rouba mais, agora vai para a igreja, levanta a mão. Aquele cara que usava droga e agora está limpo. O cara de Deus, o cara... É Deus que é glorificado. Olha o que ele diz: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ore isso. Ore para que Deus seja engrandecido na sua vida. Ore para que Deus seja exaltado na sua vida, para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus, dizendo: glória a Deus pela vida do Turci, glória a Deus pela vida do Beto, glória a Deus pela vida do Maguila. Às vezes as pessoas veem a foto do Maguila lá, escrevem: ora por mim, Maguila, lá no Facebook. Ora por mim, pedindo para ele orar. Por quê? Porque sabe da transformação que Deus fez na vida desse homem. Um dia você conversa com ele, ele vai contar para você a transformação que Deus fez na vida dele. Na mulher dele, então, nem se fala, a Dani. De onde Deus tirou ela e o que Deus fez com ela. Cada um aqui tem uma história e Deus é glorificado. Aí sabe o que acontece? Deus responde. Olha o que aconteceu. Segundo Reis, terminando, 19:35, diz assim: olha, naquela noite, quando Deus age no tempo certo. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. O exército de Ezequias não precisou nem pegar na espada. Um anjo, mas não foi qualquer anjo. Anjo com letra maiúscula, teofania. Deus, é o próprio Deus. Ele vai e ele luta
quando você confia nele. É Ele quem faz. Naquela mesma noite, um anjo foi e venceu. Você crê nessa palavra? Então comece a andar com Ele hoje, para que no momento de necessidade você saiba o que fazer. Intimidade é desde o começo. Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos encerrar orando. Fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos. Eu quero que você apresente a sua carta diante dele. Eu quero que você apresente hoje para ele a carta de afronta. Eu quero que você mostre para ele e diga assim: Deus, está aqui, ó. Está aqui o problema da minha vida que eu não consigo resolver. Está aqui, Senhor, ó. Está dizendo que é impossível aqui. Está dizendo que a minha vida vai acabar. Está dizendo que tudo vai ser acabado na minha vida. Tudo vai ser destruído. Senhor, está aqui, ó. Estão zombando de mim. O inferno zomba de mim. Está dizendo que o Senhor não vai fazer. Está dizendo que é ilusão. Está dizendo que o Senhor está me enganando. Eu apresento ao Senhor, Pai, porque Ele está mexendo é contigo, não é comigo. O Senhor já o venceu naquela cruz. O Senhor venceu na cruz. Apresenta para Ele os seus motivos. Apresenta para Ele hoje. Diga para Ele que você vai mudar o que precisa ser mudado. Diga para Ele que você está disposta a andar na contramão. Diga para Ele que você está disposto, que você está disposta a acabar com a falsa adoração na sua vida. Intimidade não é mostrada quando você fala com Deus, mas é sim quando Deus fala com você e Ele está falando com você. Escute Ele falar com você. Ouça a orientação do seu Pai. Ele vai lutar por você. Mas para de engrandecer o problema. Para de tornar o inimigo grande, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Deus, eu vou exaltar o teu nome. Tu és santo, tu és grande, tu és poderoso. E nós te apresentamos aqui a nossa carta, as ameaças de Satanás, aquilo que ele lança contra as nossas vidas todos os dias para nos manter presos, amedrontados, inseguros. Nós apresentamos diante de ti. Leia a carta agora, Senhor, porque o Senhor é maior do que essa carta. O Senhor é mais poderoso do que essa carta, Senhor. Nós te apresentamos tudo isso, Senhor, porque o Senhor, nós entendemos que a luta é sua e o Senhor é o Deus vivo. O Senhor, ó Pai querido, não é um Deus de barro. O Senhor não é um Deus de madeira. O Senhor é um Deus vivo. Um Deus vivo que habita em nós. Nós confiamos em Ti, que o Teu nome seja engrandecido, que o Seu nome seja exaltado e que as pessoas saibam que o Senhor é Deus. Grande. Exalte o nome dEle. É o Senhor e muito digno de louvor. Exalte o nome dEle. Na cidade o nosso Deus, o Santo. Ele é grande, Ele é santo. Alegria de toda a terra. Grande Aleluia. é o Senhor em quem nós temos a vitória. Você tem vitória com Ele. Que nos ajuda contra o inimigo. Que Por isso diante dele nos prostramos.
Confie. Pois só tu és o Deus Só Ele. sobre toda a terra e céu. E quando você engrandece o nome dele, ele diminui o seu problema. Oh, Senhor. Senhor, e muitinhos de louvor Oh, Deus. na cidade do nosso Deus. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Alegria de toda a terra. Grande Tu és grande, Deus. Senhor, em quem nós temos a vitória Diga que você tem a vitória nele. Diga isso. e que nos ajuda contra o inimigo. Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. É só a Ele. E agradecer-te por dom em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em Oh, nossas Jesus. vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus Só o Senhor. sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. E céu. Aleluia, Jesus. Jesus. E céu. Aplauda bem forte o nome dele. Ele é maior. Ele é maior. Ele é poderoso. Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que todas as ameaças contra a sua vida. Ele é maior do que o inimigo. Aleluia. Levante as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a consolação, a comunhão com o Espírito Santo seja com você e seja com a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Domingo, 7 da noite, estaremos aqui com um culto de adoração ao Senhor. E 9 da manhã, uau! 9 da manhã, novo horário, amém? Amém? Você de casa que nos acompanhou até agora, Deus abençoe você. A Missão Encorajamento fica na Rua Bento Carlos 341, no centro de São Carlos. A gente espera vocês. Deus abençoe. Fala para essa pessoa que está do seu lado: você é legal. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.